Olá pessoal, gente, nessa aula de hoje eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para que a gente possa iniciar o capítulo 4 do livro didático, que está localizado na página 60. O capítulo 4 ele está intitulado de A Mineração no Brasil Colonial. Então, se você não estiver com o livro em casa, o ideal é que você vá na internet, leia textos, busque videoaulas, assistam filmes relacionados a esse capítulo para que a sua aprendizagem ela seja satisfatória, certo? Estamos na terceira semana sem nos encontrarmos fisicamente e a Escola Leopoldina ela vem desenvolvendo múltiplas formas de acessar você, de ter acesso a você, de fazer com que as nossas aulas cheguem até a sua casa, chegue até você e contribua com a sua aprendizagem e não deixe esse momento abalar a construção do nosso futuro. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui em casa de forma bem simples, não tenho um recurso tecnológico, estou usando só o meu computador, só o meu celular, Então não tem recurso tecnológico, não tem edições, enfim. Eu estou aqui utilizando mesmo esse meio para que a gente possa dialogar sobre o conteúdo, Mas podem ficar tranquilos que eu não vou pedir para você deixar o seu joinha, nem curtir lá, nem se inscrever no meu canal, tá bom? Vamos então. O nosso capítulo 4, ele está trabalhando, ele está mostrando aí, como que era o Brasil no período colonial. Como era o Brasil logo após o ciclo do açúcar, logo após o período da economia açucareira. Você lembra que o conteúdo que você aprendeu na aula passada versava justamente sobre isso, sobre o momento da economia açucareira do Brasil colonial e como os portugueses utilizavam-se do açúcar para oferir lucros, para fazer com que a colônia portuguesa na América fosse lucrativa. Nós vimos também que o principal investidor no açúcar português, na produção do açúcar português, eram os holandeses, e durante a chamada União Ibérica, os holandeses tornaram-se inimigos do rei da Espanha, que acabou se tornando rei de Portugal. E aí, durante o período da União Ibérica, os holandeses invadiram a região de Pernambuco, ficaram nessa região por um longo período. Após a União Ibérica, os portugueses expulsam os holandeses do Brasil, retomam a sua colônia em sua integridade, porém, os holandeses passam a serem concorrentes dos portugueses no quesito da produção do açúcar. E aí, o açúcar holandês tornará-se mais atrativo para os consumidores europeus e, com os poucos, a economia açucareira do Nordeste entra em decadência. Com a decadência da economia açucareira do Nordeste, o que vai acontecer? Portugal vai entrar em crise. Por que Portugal vai entrar em crise? Porque a economia portuguesa era, em certa forma, dependente da produção de açúcar aqui no Nordeste brasileiro. Isso vai acontecer mais ou menos na segunda metade do século XVII, e a solução da coroa portuguesa para enfrentar a crise do açúcar é justamente a busca pelos metais preciosos, E aí a gente já sabe que era corriqueiro e ouvia-se a boca miúda aqui no Brasil que existia ouro nesse território. Porém, os portugueses não haviam encontrado até a segunda metade do século XVII. Para procurar ouro, o rei de Portugal ele vai criar condições de atração para que os próprios colonos começassem essa empreitada. E aí, como uma forma de incentivar a busca do ouro, o rei de Portugal, a administração portuguesa, ela vai garantir liberdade de exploração das minas para aquelas pessoas que encontrassem o ouro, e ela vai ofertar títulos e honrarias aos descobridores. E aí, aquelas pessoas que encontrassem ouro teriam o direito de explorar as minas e também se tornariam nobres, receberiam um título de nobreza. E isso vai fazer com que muitas pessoas se sintam atraídas a começar a procura pelo ouro no Brasil. Um grupo que vai se sentir bastante atraído a procurar o ouro será os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens que viviam na capitania de São Vicente, eram pessoas que praticavam a atividade de destruição de quilombos, praticavam a atividade de busca de índio mata dentro para torná-los escravizados e comercializá-los. E os bandeirantes viram, com essa nova
oportunidade aí, uma chance de fazer fortuna, né, de crescerem economicamente. Os bandeirantes, né, que fui educado entre os anos 80 e 90 na educação básica, a gente aprendeu na escola que os bandeirantes eram os heróis desbravadores do Brasil. Essa é a história, ainda com resquícios da educação da ditadura militar, ela nos apresentava, né, essa visão de uma história positivista, enfim. E aí a gente aprendia na escola que os bandeirantes eram os heróis desbravadores, a história meio que idealizou os bandeirantes, meio que romantizou a figura dos bandeirantes. Mas, na verdade, a história contemporânea, né, essa história crítica e história social, enfim, ela já vem numa perspectiva de desmistificação dessa ideia dos bandeirantes. Então, os bandeirantes eles não é visto mais como os heróis desbravadores. Pelo contrário, os bandeirantes são vistos hoje como homens que viram no contexto uma oportunidade de mudar economicamente, de posição social e explorar o outro, né? Então o índio ele foi muito vítima da ação dos bandeirantes. Os escravizados, né, que lutavam pela liberdade foram muito vítima das ações dos bandeirantes. Mas os bandeirantes na verdade ficaram famosos porque foram eles os descobridores do ouro. E aí os bandeirantes descobrem o ouro no século XVII e o ouro é descoberto no interior do Brasil. E isso vai mudar por completo a nossa história, vai mudar por completo características da sociedade e da economia brasileira, né? Por que isso vai transformar a nossa sociedade? Porque com a descoberta do ouro no interior do Brasil, o centro da vida urbana passa a ser o interior. A gente viu durante o segundo ano, né, que o núcleo de povoamento do Brasil, ele começa no litoral e ele por muito tempo permanece no litoral. O açúcar era produzido no litoral. E aí, com a descoberta do ouro, o centro da vida passa a ser outro. Deixa de ser o litoral e passa a ser o interior, né? Em poucos anos de descoberta do ouro, onde hoje está localizada a região do estado de Minas Gerais, já havia núcleos urbanos considerados grandes para a época. O rei de Portugal, ele desenvolveu uma técnica de exploração do ouro que meio que o isentava de gastos. Então, assim, tanto na descoberta como no processo de exploração do ouro, o rei de Portugal e a coroa portuguesa, o sistema administrativo português, eles não tiveram gastos, uma vez que a técnica utilizada pela coroa portuguesa era que os próprios colonos se embrenhassem na mata, descobrissem o ouro e explorassem o ouro. E aí, o governo português, ele oferecia a concessão daqueles territórios, né, para que as pessoas pudessem, os descobridores do ouro, pudessem explorar o produto, né, pudessem explorar o metal precioso. Porém, o que acontece? O rei de Portugal, a metrópole portuguesa, ela exigia o pagamento de impostos. Então, o descobridor descobriu a área, né, que era rica em ouro, ele poderia fazer a exploração, desde que ele pagasse imposto para Portugal, que seria 1/5, ou seja, de toda a produção do ouro, 1/5 deveria ser revertido para a coroa portuguesa, certo? A coroa portuguesa não tinha gastos nenhum, e ela recebia, né, e ela tinha, né, pelo contrário, ela tinha altos lucros com isso, porque os gastos de verdade estavam nas mãos do colono. Então funcionava o seguinte, a divisão das minas funcionava da seguinte maneira: descoberta das minas, comunicava-se à metrópole, então quem descobriu as minas obrigatoriamente deveria comunicar à coroa portuguesa da descoberta. E aí o rei de Portugal dividia aquele território em datas. O que eram as datas? Eram os pequenos lotes de terra, né? O descobridor, ele possuía o direito de ter apenas 2 datas. O governo tinha uma data e o restante era sorteada. Geralmente em pessoas, obviamente, quem teria acesso a esse sorteio eram pessoas importantes, né, daquele contexto de Portugal e de Brasil, certo? Acontece que essa região ela era bastante fiscalizada, né?
O rei de Portugal, ele buscava fazer com que essa região ela permanecesse controlada pela coroa portuguesa. No entanto, a distância entre Brasil e Portugal era gigante, né? Era muito grande. E aí o que acontece? Começa a chegar pessoas na região em busca de ouro, né? Começa a chegar diversas pessoas na região em busca de enriquecimento. Muitas pessoas vieram de Portugal, né, a princípio, né, buscando explorar o ouro. E essas pessoas que vieram de Portugal e outras regiões buscando explorar o ouro vão entrar em contato e em conflito com os paulistas. Esse conflito entre paulistas, né, e outras pessoas vai gerar uma guerra chamada Guerra dos Emboabas. Né? O que foi a Guerra dos Emboabas? Então, por direito, como os paulistas haviam encontrado o ouro, eles deveriam explorar o ouro, né, e ter o monopólio daquela região, né, ganhar suas datas, enfim. Acontece que os estrangeiros e pessoas vindas de outras regiões começaram a disputar com os paulistas esse território, principalmente os portugueses. E aí esse conflito vai entrar para a história com o nome Guerra dos Emboabas. Olha, pessoal, esse vídeo, a intenção era ser curto, né? A intenção era ser curto mesmo para fazer com que você olhasse para esse capítulo com essa visão metodológica minha de professor. Então, o que eu direcionei você aqui? A gente percebeu que a descoberta do ouro no Brasil, ela se dá em consequência da crise do açúcar. O rei de Portugal desenvolve uma técnica para descobrir ouro nessa região, e essa técnica levava em consideração dois fatores. O primeiro fator: como o rei de Portugal estava em crise, né, como a coroa portuguesa e a economia portuguesa estava em crise, o rei de Portugal não teria as condições econômicas de investir nessa região, né, de criar expedições por conta própria. E aí a coroa portuguesa vai incentivar os próprios colonos a atuarem nesse processo. E aí os bandeirantes se tornam figuras proeminentes, né, para a descoberta do ouro. Né? E a outra forma é que, durante esse momento, a técnica para oferir lucro vai ser os impostos. Então o rei de Portugal vai impor a quem explorar o ouro a quantia de 1/5 da produção. Tá? Então a gente vai, ao longo, né, desse mês, prosseguir com essas explicações. Por hoje eu vou parar por aqui, para que não fique tão exaustivo, cansativo, enfim. Vou postar esse vídeo tanto na plataforma do Google, Sala de Aula, como no formulário, para que a gente possa continuar com as atividades. Ok? Muito obrigado, pessoal.